Olá pessoal, bem-vindos ao canal TechS e nós vamos agora fazer mais um tutorial de LT Spice. No caso, nós vamos agora fazer uma análise de DC Sweep. O DC Sweep, nós pegamos uma fonte DC e o que a gente faz é variar essa fonte para conseguir alcançar os valores, né, fazer uma análise de acordo com a variação da fonte. Ela é muito legal para a gente poder avaliar, por exemplo, ganho de amplificador no domínio do tempo. E no caso que a gente vai fazer hoje é um prosseguimento do vídeo anterior, que é a gente manipular, criar a curva de tensão contra a corrente de um diodo Zener. O canal TechS, youtube.com/c/TechS, e no Facebook você encontra a gente no facebook.com/TechS. E aqui a curva que a gente está querendo desenvolver é esta aqui, tá? E a gente vai agora começar a traçar isso partindo do circuito que a gente viu no vídeo anterior. Caso você não tenha visto o vídeo ainda, vou colocar o link aqui em cima para você poder acompanhar como é que a gente monta esse circuito, o que a gente fez para definir, por exemplo, a tensão de Zener. Se você ainda não conhece essa diretiva .model que a gente fez aqui, se você já conhece, é só seguir com a gente que eu vou explicar tudo nesse vídeo, tá? O que acontece aqui, nós vamos fazer umas pequenas modificações nesse circuito. A primeira modificação que eu vou fazer é que eu vou tirar isso daqui, vou tirar e eu vou pegar agora o Zener, tirar do circuito e inverter ele com Ctrl R. Eu vou colocar ele como normalmente seria para polarização direta, tá? Quer dizer, o mais da fonte no anodo do diodo, tá? Mas eu vou manter o modelo de 4 volts e aí a gente vai observar o que vai acontecer. Esta fonte aqui, eu vou trocar o valor dela, vou colocar o valor 0, pronto, e eu vou remover a análise de ponto OP. Pronto. Então agora eu estou com tudo pronto para fazer a análise de DC Sweep. Tá? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, vamos criar a nova análise. Eu vou vir aqui em Edit, Spice Analysis, e aí em vez de pegar o DC Operation Point, eu vou vir aqui em DC Sweep. E aí eu vou aqui, tem alguns parâmetros que eu tenho que setar. Então eu posso fazer sweep de algumas fontes, eu vou fazer de apenas uma. E aqui eu vou dizer o nome da primeira fonte para sweep. Sweep quer dizer, eu vou fazer uma varredura de um determinado valor até um outro determinado valor. No caso, isso aqui é uma fonte de tensão, V1, e eu vou fazer com que ela vá de 0 até 10 volts. Tá? Então eu vou começar em 0 aqui. E eu quero que, aqui é o valor V1, né? V1 é o nome da fonte. E o primeiro valor que eu quero é 0. E o último valor será 10 volts. Na verdade, vamos pensar melhor aqui. Se eu for de 0 a 10, o que vai acontecer? Eu vou pegar 0 volts e eu só vou pegar a região de polarização direta desse diodo. Eu não vou conseguir observar, por exemplo, a tensão de Zener em 4 volts. Então, não faz muito sentido esse intervalo que eu defini. Um intervalo melhor, que faz muito mais sentido, já inclusive que esse Zener é um Zener que tem uma barreira de potencial, né, reversa em 4 volts, né, que tem uma tensão de avalanche. A tensão de avalanche é diferente da barreira de potencial. Tem uma questão em física importante de diferença, tá? Então não vamos confundir o conceito. Então, como a tensão de avalanche dele é 4 volts, o que eu vou fazer é colocar um valor de tensão inicial de menos 6 volts, tá? Para pegar a região reversa e pegar a tensão de Zener. E como não adianta eu ir até 10 volts aqui, porque eu vou ter um valor de polarização direta de barreira de potencial agora sim de 0,7 volts, eu não vou querer ir muito além disso. Então eu vou colocar aqui 2 volts, que eu acho que vai ser suficiente para a gente observar. Se eu quiser, eu posso colocar aqui um incremento de quanto em quanto a fonte vai variar. Eu vou colocar aqui então para ela variar de 0,1 volt. 0,1, pronto. Então, entre menos 6 e 2 volts, eu vou ter incremento de 0,1, ou seja, ele vai pegar menos 6, menos 5,9, menos 5,8, e assim por diante, até que vai chegar em 1, 1,1, 1,2, até 1,9 e 2 volts finalmente, tá? Então tá aqui, ok. A minha análise desse sweep vai ser colocada aqui. E agora eu tenho tudo para fazer a análise, basta rodar a simulação. Rodando a simulação, você vai ver que aqui embaixo aparece na minha escala horizontal aqueles valores que eu defini lá para a minha fonte, de menos 6 até 2 volts.
E agora o que eu vou querer olhar? Se eu quiser olhar a própria tensão da fonte, quando eu aproximar aqui, né, a minha ponteira do ponto F, eu vou fazer VF contra VF. Então vai aparecer, claro, uma reta, como está aparecendo aqui, mas isso aqui não é muito interessante para mim, não é verdade? Porque eu estou observando apenas a fonte contra ela mesma. Então o que eu vou fazer é tirar esse plot daqui, delete, pronto, e eu vou plotar o ponto Z, que é muito mais interessante. Então, voltando aqui, eu vou pegar no ponto Z, e agora sim, o que eu estou observando é o valor de tensão no ponto Z contra o valor de variação da minha tensão V1. Então a minha tensão V1 está variando aqui nesse eixo horizontal, e aqui no eixo vertical, o que eu estou observando na curva é a variação da tensão no ponto Z. Vamos analisar um pouco essa curva. Essa curva está me dizendo o quê? Que enquanto a minha tensão está abaixo da minha tensão de Zener de 4 volts, que acontece mais ou menos por aqui nessa região, o que está acontecendo é que a minha tensão sobre o diodo pouco varia. E isso é esperado. Por quê? Porque o diodo conduzindo, ele mantém apenas o valor, né? No caso eu estou com a tensão positiva aqui embaixo, negativa em cima, tá? Porque a minha tensão está abaixo de zero. Então eu estou aqui abaixo da minha tensão de Zener, o diodo passa a conduzir e mantém apenas o valor da queda de tensão referente à tensão da barreira, da tensão de avalanche. No momento em que ele vai se aproximando da tensão de avalanche e passa a ser inferior, né, em módulo a menos 4, quer dizer, ele passa a barreira de menos 4 volts, o que acontece é que esse diodo entra na região de reversa, né, em que ele fica, em que ele não permite a passagem de corrente, e aí a tensão que está na fonte passa a aparecer sobre o diodo. Então, se você observar aqui, a gente pode até fazer um zoom, numa região dessa região linear, olha só, aqui está 3.6 e aqui está 3.6, ou seja, toda a tensão da fonte está ficando sobre o diodo. Aqui 3.50, vamos pegar aqui 3.51 e bate exatamente em menos 3.51, ou seja, toda a tensão da fonte está ficando sobre o diodo. E isso vai ficar até que ele alcance a região de condução direta, tá? Até que ele vai passar além de 0 volts, que acontece mais ou menos aqui, ó, exatamente nesse cruzamento ele passa 0 volts, e a partir daqui ele tem que vencer a barreira de potencial do diodo, que está aí mais ou menos 0,7, 0,8 volts, vamos ver o que acontece aqui. Então, mais ou menos aqui, ó, em 0,72, 0,8 volts, ele está vencendo a barreira de potencial, e aqui, a partir daqui, ele passa a conduzir na região de polarização direta, e eu passo a obter novamente corrente fluindo pelo diodo agora do anodo, do ponto Z, para o terra. Né? Aqui no ponto Z eu estou conectado ao anodo e o catodo está diretamente no terra. Tá? Vamos voltar aqui. Aqui eu estou fazendo uma análise da tensão da fonte contra a tensão sobre o Zener, mas o que é interessante para a gente agora é analisar o comportamento da corrente. Para eu ver a corrente, eu vou colocar minha ponteira aqui, né? Se eu colocar em cima do fio, ela vai aparecer essa ponteira, tipo uma ponteira de osciloscópio com aquela pontinha metálica. Mas se eu colocar sobre o componente, aparece esse cara tipo um amperímetro de alicate. Então basta eu posicionar sobre o componente, clicar nele e aí vai aparecer essa curva. O que essa curva me diz? A variação da corrente sobre o Zener contra a tensão da fonte V1. Então, para cada valor da fonte V1, eu estou vendo a corrente sobre o Zener, que na realidade é a corrente no circuito. Então, essa corrente começa negativa, tá? Ou seja, durante esse intervalo aqui, antes da tensão de Zener, esse diodo está conduzindo, existe uma corrente fluindo no sentido anti-horário aqui nesse circuito, e o que acontece é que, enquanto eu não atingo a tensão de Zener, eu tenho essa condução de corrente. No momento em que eu atingir e vier para cima, para além da tensão de Zener, né, no momento em que eu estou abaixo da tensão de Zener e passo para cima dela, para uma tensão maior que menos 4 volts, o que acontece é que esse diodo volta a bloquear a corrente
e aí toda a tensão vem para cima dele, não tem mais tensão sobre o resistor, e repara que a corrente aqui, ó, é 0 volts. Você vai olhar na escala do lado direito aqui, 0 mA. Então em 0 mA eu vou, além da tensão de Zener aqui de 4 volts, a partir de menos 4 volts, eu vou ter uma corrente fluindo pelo diodo que será de 0 mA. Tá? Isso vai acontecer até que o diodo vai encontrar a polarização direta e vencer a barreira de potencial do diodo. Então, se eu fizer um zoom aqui nessa área do gráfico, nós vamos observar que a partir daqui de 0,66, tá, perto de 0,66, 0,7 volts, essa corrente que aqui estava em 0 mA, aqui, ó, ela começa aqui a se descolar desse 0 mA e começa a ter um valor de corrente. Tá? E aqui, já em 0,9 volts, ele está perto de 20 mA. Então, aqui já está conduzindo para valer o diodo. Tá? Então, isso é bem legal que a gente consegue observar que o comportamento de tensão sobre o diodo é bastante coerente com o comportamento de corrente sobre ele. Tá? Bom, essas curvas são legais, mas ainda não é aquela curva clássica que a gente costuma observar, né, como esta aqui, da curva sobre o diodo, tá? Da característica de corrente do diodo em função da tensão sobre o diodo. Então, para a gente obter essa curva, como é que a gente faz? Não é difícil, tá? Basta que a gente, em vez de plotar aqui embaixo o valor da tensão da fonte, a gente tem que plotar aqui o valor sobre a tensão do Zener. Então, a gente tem que fazer um ajuste de escala aqui embaixo. Fazer com que a gente use a tensão no Zener no nosso eixo horizontal. Isso a gente clica aqui com o botão esquerdo mesmo, e aqui você está vendo, olha, que a quantidade sendo plotada é o V1. Basta que a gente aqui, em vez de plotar V1, a gente plote VF. Então eu vou colocar V, abre parênteses, VF não, perdão, VZ, né? VF aqui do ponto F, e eu quero na realidade VZ, que é esse valor do label desse nó aqui. Então V, abre parênteses, Z, fecha parênteses. Tanto faz ser maiúscula ou minúscula, o LT Spice não liga para essa questão de maiúsculas e minúsculas. Ok, e imediatamente você repara que ele faz essa adaptação do gráfico. Naturalmente a curva verde virou uma reta. Por quê? Porque agora eu estou plotando o VZ, que é a tensão sobre o Zener, contra o VZ, que é essa curva verde aqui, olha. Então eu estou com VZ contra VZ, ele vira uma reta. Então eu vou tirar, na verdade eu vou tirar as duas curvas aqui, rapidamente, e vou recolocar a curva da corrente, só para ela ficar verde, que é um pouco mais claro de enxergar. Então repara que agora nós temos essa curva clássica exatamente aqui, tá? Para um diodo com tensão de Zener por volta de 4 volts. Então, peraí, deixa eu dar um ESC. Aqui, se nós observarmos, por volta aqui dos 4 volts, né, 4,02, 4 volts, eu tenho aqui a corrente 0 mA e conforme eu vou abaixando o nível de tensão, vencendo a tensão de avalanche, ou tensão de Zener, são sinônimos, tá? O que vai acontecendo é que eu vou começando a ter corrente fluindo pelo diodo, tá? Então a gente conseguiu plotar a curva do diodo usando o simulador. Do outro lado, a gente tem aqui a parte de polarização direta. Conforme essa tensão passa de 0 volts para cima, observa que depois que ele passa de 0,6 volts, ele começa a subir aqui a corrente no diodo, ou seja, ele venceu a barreira de potencial a partir aqui de 0,66 volts, né, 660 milivolts. Então ele descola dessa reta de 0 mA e começa a subir a corrente no diodo. Quanto mais agora essa tensão da fonte aumentar, a única coisa que limita a corrente aqui é esse resistor, tá? E aí o que vai acontecer é que vai chegar um momento em que esse diodo não vai aguentar mais a corrente se eu continuar aumentando muito aqui a tensão da fonte. Então, gente, é isso aí. DC sweep, se vocês quiserem, por exemplo, tiverem um circuito de um amplificador, basta colocar uma tensão na entrada do amplificador, vai colocar o circuito do amplificador e vai medir, colocar
a ponteira do scope na saída do amplificador, e aí vai poder traçar a curva dele. Se ele tiver não linearidade, vocês vão poder observar. Enfim, esse DC Sweep é bem útil, vale a pena dar uma estudada nele. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curtam aí no YouTube. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima. Um abraço.